Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje falaremos sobre as orientações para a aplicação da atividade diagnóstica em rede do terceiro bimestre. Para este momento, contaremos com a participação da professora Cristiane Fournier, atualmente à frente da Coordenadoria de Avaliação da ICMM. Contaremos também com a participação de Thalita Barbosa, assistente de projetos da Fundação CAED. Sejam bem-vindas. Lembrando que este vídeo estará disponível no YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. Gostaria então de convidar a professora Cristiane Fournier para iniciar a apresentação quanto às principais orientações relacionadas à circular E/Sub/CAV, número 11, de 29 de agosto de 2023, que trata da aplicação da atividade diagnóstica em rede do terceiro bimestre. Seja bem-vinda então, professora Cristiane. Olá. Olá, professores, gestores da nossa rede. Estamos aqui para conversar mais uma vez, sobre a aplicação da atividade diagnóstica em rede, a nossa ADR, do terceiro bimestre. É muito importante que a gente aproveite esse momento que a gente está fazendo essa avaliação para que toda a unidade escolar ela faça atualização cadastral do aluno. Às vezes esse aluno pode ser um pouco faltoso, e aí você não está com o dado dele atualizado. Aproveita esse momento para fazer essa atualização. Aproveita também para divulgar a todos os nossos alunos, e incentivar o uso das ferramentas pedagógicas disponíveis pela nossa rede. Esse é um momento que a gente sabe que os alunos estão em peso nas nossas unidades escolares. Então, vamos divulgar as ferramentas pedagógicas, vamos atualizar o cadastro deles no sistema, para que tudo esteja na mais perfeita ordem para a aplicação da terceira atividade diagnóstica em rede. E aí, qual é o objetivo da atividade diagnóstica em rede? Bom, primeiramente, é diagnosticar a aprendizagem de todos os nossos alunos, buscando apoiá-los na sua promoção, sem caráter classificatório ou punitivo. O professor, ele aproveita essa atividade para poder fazer aquela análise mais profunda do desenvolvimento das habilidades de cada um de nossos estudantes, para que tenhamos as intervenções mais focadas e direcionadas, para que a gente consiga avançar no nosso processo de ensino e aprendizagem. E para o nosso aluno, a atividade diagnóstica em rede, ele auxilia na sua trajetória educacional, porque estimula o seu desenvolvimento e fortalece o compromisso e a responsabilidade dele também para com os seus estudos. E aí eu vou contar um pouquinho como é que é a aplicação dessa prova, Quando que ela acontece? Então, ela está prevista para acontecer agora, no dia próximo, 11 de setembro, e ela vai ter um período aí de aplicação. Então, todas as nossas unidades escolares, elas podem estar aplicando a avaliação diagnóstica em rede, a ADR, do dia 11 de setembro até o dia 20 de setembro. Lembrando que dia 19 e 20 são os últimos dias para aplicação. Gostaria de deixar um recadinho aqui para todas as unidades que têm 5º e 9º ano. Essas unidades não devem deixar para fazer a avaliação nos 2 últimos dias, porque no próximo dia 20 de setembro teremos mais um simulado preparatório para o SAEB. E quem é que faz essa avaliação? Quem é que faz a ADR? O nosso público-alvo. São todos os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, Acelera Carioca, Carioca 1, ano 2 e Carioca 2 do ensino fundamental. E o que a gente avalia nessa prova? A gente avalia a língua portuguesa leitura, língua portuguesa escrita e a matemática. E como é que a gente aplica essa prova? Essa prova é imprescindível que ela seja realizada de forma impressa na escola, de forma presencial, O formato digital de realização dessa prova era só para casos extremos, aqueles em que o responsável se dirige até a unidade escolar, preenche um formulário de justificativa, e esse formulário ele é, inclusive, também validado pela coordenadoria regional respectiva. E qual é o desenho da nossa prova? No 1º e 2º ano, a nossa prova tem 5 questões de escrita e 15 questões de leitura
e 15 questões de matemática. No terceiro e quarto ano, a gente tem 5 questões de escrita e já temos aí 22 questões de língua portuguesa, leitura e 22 questões de matemática. Para o quinto ano, a gente já tem uma questão de escrita, ou seja, o aluno aí já é capaz de fazer uma redação, ou seja, uma produção textual, e ali ele será avaliado. E teremos ainda 22 questões de leitura e 22 questões de matemática. O sexto ano, ele já tem essa questão de escrita, essa única questão que é a produção textual, e aí ele já vai ter 26 questões de leitura e 26 de matemática. Do sétimo ao nono ano, não teremos avaliação de escrita, teremos somente 26 questões de matemática e 26 questões de leitura. Aos nossos projetos de correção de fluxo, Acelera Carioca, Carioca 1, ano 2 e Carioca 2, teremos uma questão de escrita, ou seja, uma produção textual, e 26 questões de leitura e 26 questões de matemática. A gente reforça aqui a necessidade de que a prova seja realizada presencialmente no formato impresso na escola. Só na excepcionalidade realizar na plataforma Rio Educa em Ação. Os alunos público-alvo da educação especial precisam realizar a sua atividade diagnóstica em rede com rede de apoio sempre que possível, aquele apoio que rotineiramente já acompanha esse aluno em sua unidade escolar. E aí, uma orientação importante. A correção dos cartões de respostas de leitura e matemática, ela é realizada por meio de leitura ótica, sem a necessidade do lançamento manual. Porém, os cartões de escrita precisam necessariamente ser lançados na plataforma, bem como os cartões base extra. O que são a base extra, né? Aqueles alunos que não estavam previstos na base para realizar essa prova. Aquele aluno que entra depois, ou que porventura foi transferido de escola ou de turma. Esses alunos também precisam ter os seus cartões digitados na plataforma. E quando eu digito, né, a escrita e esses cartões base extra na plataforma, eu vou ter o período para digitar desde o dia 11, quando inicia a aplicação da avaliação, até o dia 22 de setembro, para finalizar os lançamentos na plataforma. E aí, como é que eu preencho esse cartão resposta? Eu sempre preciso ter o cuidado de verificar se o cartão resposta, que está lá identificado com o nome do aluno, ele está lá com o nome do aluno, se ele está na turma correta, no ano correto, se está tudo certinho. Daí, o aluno transcreve, né, a opção correta para esse cartão, preenchendo toda a letrinha correspondente à sua resposta, né, escolhida. E nos cartões base extra, é muito importante que vocês não deixem de sinalizar o item 3 e o item 5 do cartão, bem como preencher o nome completo, a data de nascimento e o número de matrícula. Isso vai facilitar quando você for digitar este cartão na plataforma Rio Educa em Ação. Lembrando, mais uma vez, que todos os lançamentos estarão disponíveis até o dia 22 de setembro, na plataforma Rio Educa em Ação. Para os alunos do primeiro ao terceiro ano, o professor da turma é quem vai realizar a transcrição do cartão da prova para o cartão resposta, para que depois eles sejam enviados junto aos demais cartões dos demais anos de escolaridade, ao CAED, para a leitura ótica no próximo dia 21 de setembro, até às 11 horas da tarde. É de responsabilidade dos nossos gestores escolares, né, a devolutiva desses cartões nas embalagens em que eles foram recebidas, ou seja, no mesmo envelope, na mesma caixa e de forma íntegra. O que eu quero dizer com isso? Sem nenhum amassado, sem nenhuma rasura, nas devidas caixas até o dia 21 de setembro, às 11 horas da manhã. E aí um ponto de atenção. A nossa DR, ela está
prevista para fazer parte da composição da nota final do nosso aluno, como previsto na resolução de avaliação número 378, e as suas alterações. Então, como ela vai compor a nota desse aluno, aí mesmo que a gente tem que redobrar a atenção e não macular nenhum cartão-resposta, que ele esteja íntegro para a leitura ótica, para que a gente não tenha problemas depois, né, com a nota desse aluno. Desta forma, é imprescindível que este cartão-resposta esteja no dia 21 de setembro, às 11 horas, disponível na coordenadoria regional. Então, lembrando, o lançamento da escrita e dos cartões de resposta, ele é até o dia 22, né, na plataforma. Porém, os cartões direcionados à leitura ótica, ele deve estar sendo disponibilizado, né, na coordenadoria regional no dia 21. Esse slide, por acaso, veio com a data equivocada, tá 22, mas é dia 21. Eu vou atualizá-lo e enviar, né, por e-mail a todas as nossas unidades escolares. Não esqueçam, devolutiva de cartões de respostas até o dia 21 de setembro, às 11 horas, na coordenadoria regional. E os resultados preliminares estarão disponíveis a partir do dia 28 de setembro na plataforma Rio Educa em Ação. E o que são esses resultados preliminares? São aqueles resultados em que vem a nota do aluno, né, correspondente ao percentual de acertos na prova e que vai fazer parte, vai compor a média desse aluno em língua portuguesa e matemática na terceira ADR. Para acessar a plataforma Rio Educa em Ação e ver no dia 8 a nota dos seus respectivos alunos, é só acessar a plataforma com login e senha, CPF e CPF. Reforço aqui, todos os cartões precisam estar sendo devolvidos nas coordenadorias regionais no dia 21 de setembro, às 11 horas, para que no dia 28 a gente tenha todas as notas disponíveis. Excelente prova a todos, uma terceira ADR de muito sucesso para a nossa rede. Obrigada pela atenção. Eu chamo agora a professora Thalita, da Fundação CAED, para dar continuidade à apresentação da aplicação da terceira ADR. Obrigada, professora Cristiane. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo aqui hoje, para a gente falar sobre esses procedimentos para aplicação agora da nossa terceira atividade diagnóstica em rede, né? Então, eu gostaria de começar aqui a apresentação, né? Só recapitulando aqui alguns pontos para que a gente possa relembrar, né? Já que a gente está na terceira já avaliação desse ano, né? Então, alguns pontos de reforço aqui para a gente, tá? Então, como a professora Cristiane já disse, nós temos aí a avaliação sempre disponibilizada em dois formatos, né? Impressa e digital. Então, a grande parte dos alunos vão fazer a avaliação impressa na escola, e somente aqueles casos que foram já pontuados pela professora Cristiane é que farão o meio digital, né? E nós temos a aplicação aí dessa terceira atividade diagnóstica para todas as etapas do ensino fundamental, e mais os projetos Carioca 1, Carioca 2 e Acelera Carioca, tá? Esse bimestre a gente vai voltar com a avaliação de escrita, né, do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental, né? Então, esse é um ponto nosso de atenção, uma vez que os testes de escrita, né, a correção do teste de escrita precisa ser lançado na plataforma, então a gente precisa ficar mais atento ainda aos prazos, né, para fazer o lançamento dessa correção dessas questões de escrita lá na plataforma, e também observar a separação dos cadernos, né?
Novamente, a gente sempre tem os cadernos separados em língua portuguesa e matemática. Então, bastante atenção também na hora de fazer o lançamento, a aplicação e o lançamento desses testes na plataforma, tá? Conforme já informado também o cronograma dessa terceira atividade diagnóstica, a aplicação vai iniciar no dia 11 e vai terminar no dia 20, lembrando que quanto antes, né, aplicar os testes, melhor para a organização da escola e devolução dos materiais. E o lançamento das respostas na plataforma vai até o dia 22/9, né? Lembrando que a escrita, o único meio, né, da gente conseguir ter o resultado da avaliação de escrita é com o lançamento na plataforma, tá? Então, fiquem bastante atentos para que esse lançamento da correção do teste de escrita seja realizado dentro desse período, até o dia 22/9. Agora, eu gostaria de trazer aqui um reforço, né, de algumas orientações para a aplicação dos testes, tá? Então, a escola, quando receber o material, né, para realizar a aplicação, é importante que vocês tenham atenção com o material, com o pacote que é entregue na escola, que contém os cartões de resposta e a lista de presença. Então, como a professora Cristiane bem lembrou, esses cartões, né, eles serão lidos aqui no CAED. Então, é essa leitura ótica que vai fazer a geração dos resultados, né, dos alunos. Então, é muito importante que esse material, esse pacote, ele seja preservado para devolução desse material, para que a gente possa garantir a qualidade ali desses cartões, para que a leitura possa ser feita de uma forma mais ágil aqui no CAED, tá? Então, vai receber também, né, os cadernos de teste, né, de língua portuguesa e matemática, e vai fazer a conferência desse material, tá? Então, aqui, né, um ponto de atenção é que este pacote, onde os cartões e a lista de presença são encaminhados, ele deve ser preservado para a devolução desses documentos depois da aplicação, tá? Outra também situação importante que nós temos é em relação a xerox, né, cópia desses cartões de resposta, tá? Nós não podemos fazer, tirar cópia ou fazer xerox desses cartões de resposta. Então, caso falte cartões de resposta para o estudante, a gente vai ver mais para frente como que a gente pode fazer para atender esses estudantes, tá? Então, aqui, como que a gente faz, né? A gente já está aí na terceira atividade diagnóstica, vocês sabem que, além dos cartões nominais dos estudantes, a gente encaminha dentro de cada pacote, de cada turma, mais 4 cartões de respostas extras para cada turma e para cada disciplina, tá? Então, esses 4 cartões extras, eles podem ser utilizados por qualquer estudante da turma que não tenha um cartão de respostas nominal. Então, esses cartões, eles servem para serem utilizados para aqueles casos de estudantes que ou trocaram de turma, né, ou de turno, ou trocaram de escola, chegaram recentemente na escola, tá? Então, a gente vai utilizar nesses casos o cartão extra. E aí, quando eu utilizo o cartão extra, é importante fazer o registro do nome desse estudante no cartão extra. Nome, data de nascimento e a matrícula, tá? Por que que é importante? Porque esse cartão, ele não é nominal, tá? Então, se o cartão não é nominal e eu não identifico quem foi o estudante que fez esse teste, depois, na hora de fazer o lançamento desse teste extra lá na plataforma, o professor pode ter dificuldade de identificar esse estudante, tá? E na lista de presença também,
o professor vai fazer a sinalização, né, informando que esse estudante ele utilizou um teste extra, né, e vai registrar o nome desse estudante na lista. A outra opção que nós temos é utilizar cartão de respostas de estudante ausente da turma. Então, caso você já tenha utilizado os 4 testes extras previstos e ainda assim precise de cartão resposta, você pode utilizar teste de estudante ausente, caso, né, tenha algum estudante que não tenha ido no dia da aplicação. Para utilizar esse teste desse estudante ausente para outro estudante que não possua cartão nominal, você vai marcar o campo 3 e vai inserir os dados do estudante que utilizou o cartão. E na lista de presença vai assinar ausente para o estudante ausente, né? E vai riscar o nome dele e vai sinalizar base extra para o estudante que você está inserindo ali na lista de presença. Uma outra situação também é utilizar teste de outra turma, tá? Então, caso você já tenha utilizado todos os testes disponíveis na sua turma, você pode, caso tenha uma outra turma do mesmo turno na escola, utilizar um cartão dessa outra turma. Para isso, é necessário marcar o campo 4 no cartão de respostas e inserir o código da turma que o cartão foi utilizado, tá? E na lista de presença vai adicionar ali o nome desse estudante e o número do cartão, tá? Sempre que a gente utiliza o teste extra ou o teste de outro estudante, é necessário preencher os dados desse estudante no cartão resposta, para que a gente possa identificar esse estudante corretamente, tá? No caso do extra, ele vai ser lançado na plataforma, então é necessário que o professor saiba quem é o estudante que fez esse teste para ele realizar o registro, a inclusão desse estudante lá na plataforma. E no caso de usar teste de aluno ausente ou de outra turma, é necessário fazer essa marcação do campo 3 e do campo 4 para que o resultado saia para o estudante correto, tá? Bom, e aí, caso você já tenha esgotado todas as opções de cartão respostas disponíveis ali, né? Você ainda tem a opção, o professor ainda tem a opção de realizar o lançamento das respostas do aluno somente na plataforma, tá? O número de cartões respostas que nós temos, ele é limitado, né? Então, nós temos a quantidade de alunos da turma, então, com os cartões nominais, e mais 4 extras. E aí, podemos utilizar, se for o caso, de outra turma ou de estudante ausente, mas nem sempre a gente vai ter estudante ausente ou vai ter uma outra turma com teste disponível. Nesse caso, você pode utilizar, o estudante pode fazer o teste e as respostas do teste, ao invés de ser repassada para o cartão resposta, vai ser repassado para a plataforma, tá? Mas o que a gente não pode é xerocar cartão resposta, tá? Porque isso acaba atrasando o nosso processamento aqui no CAED, porque cada cartão resposta possui um número de sequencial, um número de código de barras. Então, quando eu tiro uma xerox desse cartão, ele fica duplicado. E aí a gente tem que fazer uma análise aqui de por que esse cartão foi duplicado, tá? Então, caso não tenha cartão resposta disponível, faça o lançamento das respostas do estudante na plataforma, tá? Passando agora para algumas orientações especificamente para as aplicações do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Por que a gente está trazendo essa aplicação específica aqui? Porque ela é conduzida com o caderno do aplicador, tá? Então, esses estudantes do 1º, 2º e 3º ano, eles têm a condução da aplicação sendo realizada pelo professor com o caderno do aplicador, tá? Então, é importante também
que o professor ele identifique, né, que o estudante identifique o nome dele na capa do caderno, para que o professor depois, na hora também de fazer a correção do teste de escrita, consiga identificar quem é aquele estudante, né, para depois fazer o lançamento na plataforma, e também para depois ele fazer a transcrição do cartão resposta desse estudante, tá? Então, aqui, ó, para essas etapas, primeiro, segundo e terceiro ano, a gente tem o caderno do aplicador. E é com ele que o professor vai realizar a condução do teste, tá? Então, aqui no caderno tem a indicação das frases, né, que devem ser lidas pelo professor para os estudantes. Então, tem um símbolo de um megafone. Sempre que o símbolo aparecer, significa que o professor precisa fazer a leitura daquela frase para o estudante, tá? Tem questões que ele lê somente o enunciado e não lê as alternativas. Então, ele precisa desse caderno para poder se orientar e conduzir a aplicação corretamente, tá? No caderno do aplicador, a gente tem, no caderno do estudante, né, a gente tem primeiramente as questões de escrita, tá? Então, a aplicação ela vai se iniciar com a aplicação dessas questões. Então, ali vai ter a orientação para o professor, lá no caderno do aplicador, falando que agora vocês farão a aplicação, né, responderão ao teste de escrita. E ele faz a aplicação dessas questões de escrita e depois ele prossegue com a aplicação das questões objetivas, tá? E aí, para as questões objetivas, é importante que ele sinalize para os estudantes a forma correta de marcação no caderno de teste, tá? Fazendo o X ali dentro do quadradinho. Por que é importante essa marcação correta no caderno de teste? Porque o professor é que vai fazer a transcrição do teste para o cartão resposta, para esses estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Como esses estudantes, eles ainda são muito crianças, né? São muito pequenos, para a gente evitar marcações incorretas no cartão resposta, a gente coloca essa responsabilidade para o professor, para que ele possa fazer essa transcrição para o cartão e garantir que as respostas sejam marcadas corretamente, tá? Mas para isso, o estudante também precisa sinalizar as alternativas corretamente no caderno de teste, tá? E aí, para as demais etapas de ensino, né, que é a partir do quarto ano em diante e mais os projetos, a aplicação, ela já é um pouco diferente, porque o próprio estudante faz o teste sozinho, sem a condução, tá? E o estudante também faz a transcrição para o cartão resposta. Então, ele responde no teste e depois ele transcreve para o cartão resposta. E aí, nesse caso, gente, é importante que o professor, na hora de distribuir esses cartões resposta, ele chame os estudantes pelo nome. Então, ele vai lá no cabeçalho do cartão resposta, tem o nome, né, do estudante, ele vai chamar o estudante e vai entregar esse cartão para aquele estudante. Tá? Isso é muito importante, porque se ele faz a distribuição do cartão resposta errado, né, o resultado vai sair, obviamente, para o estudante errado. Então, é muito importante fazer essa distribuição correta, tá? Respeitando os nomes impressos ali no cartão. Bom, aqui a gente tem também no cartão resposta um campo para o estudante assinar, então também é importante que o estudante confira se aquele cartão de fato consta o nome dele, tá? E como o estudante vai fazer a transcrição das respostas dele aqui para o cartão, é importante que ele faça a leitura das orientações aqui para essa marcação no cartão, né? Que precisa ser feita com caneta de tinta azul ou preta, e
a bolinha precisa ser toda preenchida, né? Toda colorida, tá? Por quê? Isso é importante para a nossa leitura ótica aqui no CAED, tá? Para o registro das respostas desse estudante. Então, é importante que o professor também, que esteja ali na turma, fique acompanhando, né? No momento que os estudantes estejam ali fazendo essa transcrição para o cartão, para ver se eles estão marcando corretamente. E aí, o que o estudante, né? Ele não pode fazer no cartão resposta. Ele não pode usar nem borracha, nem corretivo nesse cartão, porque isso danifica e prejudica a leitura. E ele também não deve escrever nada nesta área que está destacada ali na imagem, que é uma área que a gente chama que é para uso exclusivo do aplicador. Essa área, quando houver a necessidade de preenchimento, quem vai preencher é o professor, tá? Então, quando que o professor precisa preencher aquela área ali? Quando ele está usando um teste extra ou teste de outro estudante, tá? Que ele faz aquele preenchimento que eu mostrei no início, dos dados do estudante. Bom, é importante, né, sinalizar a forma correta de marcar no cartão resposta, e vai então iniciar a aplicação do teste, tá? Avisando, né, quanto tempo falta para a aplicação terminar, então avisar quando faltar 30 minutos, avisar de novo quando faltar 10 minutos, para que os estudantes possam terminar as marcações no cartão resposta, tá? E aí, depois ele vai passar de carteira em carteira, coletando a assinatura desses estudantes na lista de presença, tá? E aí, nesse momento, também é importante conferir se o estudante assinou e transcreveu, né, as respostas ali para o cartão resposta. Terminada a aplicação, é importante que em todos os cartões de resposta dos estudantes seja sinalizado, né, o campo 5, que é indicando se o estudante realizou o teste em casa ou na escola, tá? Essa marcação deve ser realizada preferencialmente pelo professor, tá? Mas também aqueles estudantes maiores, né, principalmente do 4º ano em diante, eles também podem fazer essa sinalização no cartão, indicando que realizaram o teste na escola, tá? Mas é importante que em todos os cartões de todos os estudantes seja sinalizado essa marcação aqui do campo 5. Bom, terminada então a aplicação, no caso dos 1º ao 3º ano, né? Terminada a aplicação de todas as questões, o professor, então, ele vai recolher, né, os cadernos de teste e vai transcrever as respostas dos estudantes nos cadernos de teste, tá? Para os seus respectivos cartões de resposta. Então, obviamente, sempre respeitando se o estudante deixou questão em branco, ele vai deixar em branco aquela questão. Se o estudante marcou mais de uma resposta, ele vai fazer todas as marcações, tá? E aí, mais uma vez, neste momento, no caso do 1º, 2º e 3º ano, é importante o professor se atentar também ao cartão resposta, tá? Então, por isso que é importante, na hora da aplicação, registrar o nome dos estudantes na capa do caderno, para que depois o professor possa saber quem foi o estudante que fez aquele teste e pegar o cartão resposta dele para transcrever as respostas, tá? Para que a gente não tenha erros ali na hora de fazer essa transcrição. Bom, e aí, no caso dos cadernos de teste, né, das turmas de 1º ao 6º ano, e também Carioca 1 e 2 e o Acelera Carioca, o professor vai encontrar também no caderno de teste dos estudantes esse formulário de correção do professor. E esse formulário, ele vai ser utilizado para realizar a correção das questões de escrita do teste de língua portuguesa, tá? A correção das questões de escrita, ela deve ser realizada com o preenchimento desse formulário, tendo como base os guias de correção do CAED, que são disponibilizados na plataforma Rio Educa em Ação. Tá? Então, o professor ele precisa ter acesso aos guias de correção
para que ele possa corrigir, né, as questões de escrita dos estudantes e fazer a marcação nesse formulário. Após feito isso, ele vai fazer o lançamento, tá? Dessa correção que ele fez na plataforma, tá? Então, depois de corrigir, o professor vai acessar a plataforma e realizar o lançamento. Aonde que ele faz esse lançamento? Lá dentro da plataforma, acessando o card Cadastro, Lançamentos e Download de Materiais. Ele vai na aba Lançamentos e Correções e vai clicar aqui neste botão que é Lançamento de Correção, tá? Lembrando que para o teste de escrita, todos precisam ser lançados na plataforma, tá? A única forma da gente obter os resultados da parte, né, do teste de escrita, das questões de escrita dos estudantes, é realizando o lançamento na plataforma, tá? Agora, o teste objetivo, com as questões objetivas, CAED vai fazer a leitura ótica dos cartões de resposta, com exceção dos testes extras, tá? Então, aqueles 4 testes extras que nós temos dentro de cada pacote. Caso seja necessário eu utilizar algum teste extra, o professor vai fazer o lançamento desse teste extra, desse cartão extra, lá na plataforma. E aí, esse cartão impresso, ele deve ficar na escola, tá? Ele não precisa voltar para o CAED, mas somente o teste extra, tá, gente? Por quê? Se eu estou lançando o teste, as respostas do teste extra, daquele estudante que utilizou um teste extra na plataforma, o resultado do estudante está garantido, porque eu lancei na plataforma as respostas. Dos outros estudantes, se eu não lancei na plataforma, eu preciso devolver os cartões de resposta para que o CAED possa fazer o processamento das respostas, tá? Então, tem que ficar bastante atento a essa orientação para que a gente não tenha nenhuma confusão em relação a isso, tá? Via de regra, né, os cartões das questões objetivas de língua portuguesa e matemática vão retornar para o CAED com os cartões transcritos e o CAED vai fazer a leitura ótica para dar o resultado. O teste de escrita, que é a parte das questões abertas de língua portuguesa do 1º ao 6º ano e dos projetos, a correção é feita pelo professor e o lançamento dessa correção é feito na plataforma, somente via plataforma, tá? E os cartões extras, caso sejam utilizados, tá? Devem ser lançados na plataforma também, e aí esses cartões não precisam retornar para o CAED. Bom, aqui, na hora de fazer o lançamento da correção, o professor, ao acessar, né, aquele botão que eu mostrei para vocês, ele vai ter aqui algumas orientações para facilitar o lançamento e vai ter a lista de estudantes das turmas da escola. Então, ele vai vir aqui na plataforma, vai procurar aquele estudante que ele quer fazer o lançamento, tá? Esse lançamento, ele pode ser feito pela equipe da escola, né, o diretor, a equipe escolar e mais os professores. Mas, normalmente, quem faz esse lançamento é o próprio professor, né? Ele corrige e faz o lançamento. Então, aqui, o professor identifica qual é o estudante que ele quer fazer o lançamento e clica nesse botãozinho aqui de edição, tá? Aqui, ele confere os dados do estudante antes de fazer o lançamento, tá? E aí, ele vai prosseguir aqui para fazer o lançamento das marcações que foram realizadas no formulário de correção. Então, aqui na plataforma que ele tem, é como se fosse aquele formulário de correção do professor que está no teste impresso, só que aqui no formato digital. E ele vai sinalizar aqui quais foram as marcações que ele realizou, tá? Caso seja necessário fazer o lançamento de algum estudante que não consta na listagem, né, prevista ali na plataforma, ou seja, algum estudante extra, né, de base extra,
para fazer esse lançamento, o professor ele vem aqui nessa área, né? Faz o filtro ali do tipo de lançamento como base extra. Lembrando que aqui na plataforma, cada turma tem até 10 testes de base extra, tanto para a língua portuguesa quanto para matemática e também para escrita, tá? Para o lançamento da correção de escrita. Nós temos 10 formulários de base extra. Então, o professor pode vir aqui, procurar ali o tipo de lançamento como base extra e vai fazer o cadastro desse estudante. A diferença é que no caso da base extra, ele vai precisar informar os dados do estudante, como nome e data de nascimento, tá? Para poder fazer o lançamento. Bom, gente, e para finalizar, né, então é muito importante que esses materiais todos sejam organizados e devolvidos da forma correta para que o CAED possa fazer o recolhimento desses cartões e dessas listas de presença, né, que está agendado lá no dia 21/9. Então, é muito importante que todo o material seja organizado, né, para ser recolhido lá nas CREs no dia 21 de setembro, tá bom? Bom, no mais, pessoal, eu desejo a todos um bom trabalho, né, nessa nossa terceira atividade diagnóstica em rede. Vamos aí vencer mais um bimestre com essa atividade. E agora, para se despedir, eu chamo a professora Cristiane para a gente poder encerrar aqui os nossos trabalhos. Olá, espero que todas as orientações que a gente trouxe aqui nesse webinário venham a contribuir para a aplicação da nossa terceira atividade diagnóstica em rede. Sucesso a todos e ótima aplicação para a nossa rede. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, professora Cristiane. Eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse momento de troca. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até a nossa próxima transmissão. Tchau, tchau.